Ruth, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Com calor, Calor? mas calor e um pouco de corona, meio confuso, É, cada um diz uma coisa diferente, tipo o é quê? uma situação meia complicada com relação à vacinação dos jovens de 12 a 15 anos e a discussão que começou lá com a Pfizer, fazendo pesquisa, e aqui também, sobre o uso da terceira dose para casos excepcionais, não para todo mundo, quer dizer, para as pessoas que têm doenças que afetam a imunidade, de modo que, então, essas pessoas estão sendo aconselhadas a tomar a terceira dose, crianças até abaixo de 12 anos que tenham doenças, que também tem crianças com câncer, com outras doenças graves, que então estão aconselhando agora a vacinar, quer dizer, começar a vacinação. Já começaram a vacinar na terceira dose? Não, Não, ainda estou não. Ainda falando, estão... está essa discussão Certo. entre a Pfizer e aqui os especialistas, se começar a dar. O problema também era o seguinte, que aqui em Israel ficou uma quantidade grande de vacinas sobrando, que expiram o prazo de validade agora no dia 31 de julho. A expectativa era de que, com a campanha que o Ministério da Saúde fez, os jovens acima de 12 anos viriam se vacinar mais, Certo. mas eles não vieram. O número não foi o que estávamos pensando, que pelo menos 300 mil viriam se vacinar, e esse número não foi alcançado. E, então, essa sobra de doses é um pecado Lógico. jogar fora. Deus me livre. Então, estava um problema de Israel negociar com países que não têm vacina suficiente e que precisariam usar, são 700 mil doses que Certo. estavam aqui sobrando. Então, que pudessem usar de imediato. E acabou que se entrou em um acordo com a Coreia do Sul. Eles lá estão Então, precisando de vacina? sim, É. claro. Então, a Coreia do Sul comprou essas 700 mil doses, porque elas vão terminar, porque é só quem tem uma população grande que possa usar antes do dia 31, né? Hoje já é dia 12. Então, aqui até ontem, não, até anteontem, até o dia 10, tinha tempo para os jovens tomar a vacina, a primeira dose, e ter os 21 dias, terminando no dia 31, para tomar a segunda dose. Como não foi a expectativa de que os jovens viriam assim aos montes e não vieram, então sobrou. Tinha que negociar isso, porque senão não é um pecado jogar fora. Agora, para Israel continuar vacinando, então teve que entrar novamente em conchavos com a Pfizer, que prometeu de entregar em agosto, em princípio de agosto, porque a compra que Israel tinha feito era para ser entregue em setembro. Agora, se sobraram ainda essas doses das 300 mil que os jovens não tomaram, mas tem gente que ainda não tomou nenhuma. Então, mas se eles tomarem agora, eles não podem tomar essas vacinas, mas tem que ter já uma encomenda que chegue nos primeiros dias de agosto,
para completar as 3 semanas E no depois caso da primeira dose. e no caso das pessoas que estão fazendo aliar e que não tomaram vacina, tem vacina para essas pessoas? Tem. Mas aí, no caso, se vierem Primeiro, sim, hã, primeiro que ainda tem. hã, Segundo, que primeiro que está reservado para todo mundo que tomou a primeira dose e tem que tomar agora durante todo esse mês, não é? Tem aham, gente que tem que tomar. aham, Essas doses estão guardadas. Está hum, se falando de doses que que não iam ter uso entendi. e não Certo, se pode jogar fora, um pecado. lógico. É, Você, numa hora dessas e que tem gente imagino. morrendo que não Lógico, tem vacina, jogar 700 mil doses de vacina fora. entendi. Então, agora, mais ou menos, acertou tudo. Ontem, finalmente, o diretor lá, o Burla, Albert Burla, da Pfizer, comunicou ao primeiro-ministro Bennett que ele vai entregar em primeiro, dia 2 de agosto, de modo que aí todo mundo que for vacinado agora vai poder ter vacina, a segunda dose, em agosto. Porque já tem mais de 5 milhões que tomaram as 2 doses e tem mais de 5 milhões que tomaram a primeira dose. Uhum, ótimo. É. E em relação a essa variante delta que Pois estava é, essa variação que causou toda essa confusão, mas como é que estão os porque casos aí? Como é que estão os não, o casos? Estado, por enquanto, não é uma situação como estava as primeiras ondas. Aqui nem se fala que é uma onda, não se usa esse termo. Se usa que está havendo uma contaminação maior, mas os parâmetros que eles usam do número de pessoas que são contagiadas diariamente, que não ultrapassou até agora a 500, e o número de internados graves, que chegou a 43 pessoas em todo o país, quer dizer que não dá para fazer nenhum escândalo por causa disso. É. Agora, ontem tomou posse o novo diretor-geral do Ministério da Saúde, que com a mudança do governo É. mudou o ministro da Saúde e o professor Rezi Levi, que durante esse ano todo que passou, ele era o diretor-geral do Ministério da Saúde, ele disse que gostaria de voltar ao cargo dele anterior, que era de diretor do hospital de Ashkelon, e o professor Ash, que tinha sido nomeado como projector de toda a campanha, ele, então, foi nomeado agora diretor-geral do Ministério da Saúde, com o novo ministro, que é o Nitzan Horowitz, que é do Meretz. Certo. Então, com essa mudança que tudo ocorreu agora em 2 dias, agora, então, está se estabelecendo normas novas, o que vai ser, se vão, porque a discussão também é usar a terceira dose em pessoas acima de 65 anos que tenham doenças graves concomitantes. E, então, que se acha-se aconselhável vacinar essas pessoas. E tem situações, por exemplo, que são completamente fora do comum. Numa família, por exemplo, que tem o pai, ou a mãe, ou a avó que mora na casa, que tem uma doença grave, doença crônica grave, e tem crianças que moram com eles, que não estão na idade de se vacinar, se então não vale a pena agora vacinar essas crianças para impedir que eles possam se contaminar e contagiar
as pessoas, uma ou duas pessoas na família São casos que têm, específicos, né? mas são casos muito especiais que são analisados cada um separadamente. Não é uma coisa que é geral, Lógico. é cada caso especificamente. Muito bom isso, né? Esse cuidado é importante. Sim, E agora com essa mutação aí, é, Delta, não, me diz que agora tem uma outra, Lambda, que também já... não vai parar, né? Enquanto todo mundo não tiver vacinado, pelo menos isso aí é uma coisa que não tem como frear. É, No aeroporto já foi inaugurado aquele setor que você não, falou? então, Ainda construindo, é uma estão construindo. construção ampla, deve ser na semana que vem, deve abrir mais, de qualquer maneira, abriram muitos postos de vacinação, assim, e de exames, principalmente, porque todo mundo que desembarca tem que fazer exame. Todo mundo. Então, são 30 mil, 40 mil pessoas que desembarcam num Isso dia. que você diz, 30, 40 mil é por dia? Por dia. Caramba, tem esse movimento todo, Ruth? Esse movimento todo. Isso agora, que diminuiu muito. Né? Porque nessa época do ano, se não tivesse corona, tinha o dobro, tinha o triplo. Olha, é porque é época de férias, né? E aqui agora praticamente não tem turismo de fora, é só israelenses que vão e que vêm, ou família, ou casos humanitários, que tem uma comissão especial que permite, porque tem mais de 10 países que é proibido chegar, e é proibido ir aqui para lá também. E aumentou, essa lista aumentou, antes eram 6, 8, agora já são 10. E o Brasil está incluído nessa lista, né? Infelizmente. Brasil, a Argentina, até os Emiratos agora já estão pois é. incluídos. Vai ser uma coisa provisória, né? Em breve a gente vai poder voltar. Agora está mais próximo. Ruth, vamos falar então agora sobre aquela situação da eleição daquele projeto, daquela lei de nacionalidade que você ficou... Sim, Fala. aquela lei ela não foi aprovada na semana passada, e a ministra do Interior, que é a Ayelet Shaked, do Iêmen, ela disse que vai trazer de novo essa semana ainda a votação, outra votação, com algumas modificações que foram feitas, porque se não conseguirem, é um absurdo isso desde então até hoje, continua manchete no rádio, na televisão, no jornal, toda a mídia não fala em outra coisa, tem muita crítica à oposição, porque, afinal de contas, é uma coisa irracional, que durante 12 anos, essa lei foi renovada todos os anos. Durante esses 12 anos, que o Netanyahu era primeiro-ministro e o Likud era o partido majoritário. De repente, essa lei, que era ótima, que era uma defesa para o país contra a penetração de pessoas que teriam aqui só a intenção de causar mal, de introduzir terrorismo como cidadão israelense, recebendo nacionalidade israelense, como que, de repente, isso vira bom? Não dá para entender. Não, nunca vai ser bom. Não dá para entender. Não, dá para entender, né, Ruth? Dá para entender que eles querem criar uma situação de... Sim, mas acontece que é muito difícil de você engolir isso. É lógico, é lógico. É muito difícil. Com certeza. É muito difícil de você aceitar que um partido que foi o partido governamental durante 12 anos, e o primeiro-ministro, muda de opinião somente por razões políticas, não pelo benefício do país. É isso aí agora cai a máscara, né, como se diz. Mostra que realmente não tem interesse nenhum, né, em governar em prol da população. Né?
realmente tem muita crítica, evidentemente. Lógico. Mas deve, essa semana ainda, voltar a plenário. Mas só hoje, segunda-feira, hoje, que pela primeira vez conseguiu a comissão da Knesset, que é essa que destina os deputados, quem vai ser o quê, e que partidos é que vão dirigir, vão fazer parte de todas as comissões da Knesset, pela primeira vez hoje conseguiram fazer essa reunião e votar. Um mês já se passou que esse governo foi eleito e a oposição não permitia que essa reunião terminasse. Começava e tinham brigas e interrompia. Um mês. Só hoje é que, então, finalmente conseguiu se estabelecer as comissões, quem faz parte, quem dirige. Aí, agora, isso vai funcionar melhor. Vamos ver. Bom, dentro desse assunto de política, eu li duas coisas que eu queria te perguntar. A primeira é sobre o primeiro desentendimento, entre aspas, do Biden e o primeiro-ministro, né, o Bennett, em relação à destruição de casas de terroristas. É isso? Sim, não, isso não foi uma decisão que agora que surgiu de repente. Isso já é uma coisa antiga. Foi há 2 meses atrás, quando ainda era outro governo, um rapaz, um jovem judeu, foi assassinado a tiros no Tzomet Tapuar, num cruzamento Tapuar, que é na Judéia, e na Samária. E acontece que esse terrorista, ele tem dupla nacionalidade, ele é americano, ele tem nacionalidade americana e resolveu fazer aliar, veio para a Palestina. E ele é uma pessoa de posses e com uma família muito grande. Era uma casa enorme, que eles formam Hamulot, que mora todo mundo junto, pai, mãe, tia, avó, avô, os netos, todo mundo junto. E esse camarada que atirou, ele foi preso e foi julgado. E isso faz 2 meses. E acontece que uma das primeiras penas, isso é comum aqui em Israel, de destruir a casa do terrorista, porque a casa, para eles, é uma coisa importantíssima, porque é a família toda que mora. Quando se trata, por exemplo, de terroristas que eles têm uma situação financeira difícil, muitas vezes, quando a construção permite, se destrói só uma parte da casa que é onde mora o terrorista ele mesmo. Isso se ele for solteiro, que é uma parte menor, ou se ele é casado, dele, da família, e o resto da casa deixa inteira. No caso deste específico, o Tribunal de Justiça aceitou que se destruísse a casa toda. Quer dizer, não é que foi uma decisão do atual governo. Já tinha começado há 2 meses atrás e está vindo até agora. Agora é que chegou ao tribunal, e isso são decisões de tribunal. Não é o primeiro-ministro que decide se vai destruir ou não destruir. E a família desse terrorista, o que é feito com ela? Todo mundo sai da casa, que eles avisam o dia e a hora. Mas eles podem ir para outro local? Eles vão para outro local. Acontece, tem que explicar bem. Como esse camarada é uma pessoa de posses, e ele não é a única propriedade que ele tem propriedades
ainda na Palestina, como tem propriedade nos Estados Unidos, ele é uma pessoa rica. E, inclusive, foi assim a primeira vez que o governo americano, o embaixador americano aqui em Israel, fez uma reprimenda ao governo de Israel, porque que destruíram a casa toda por causa de uma pessoa, porque que a família toda teve que pagar pelo crime de uma pessoa só. Por que não destruía só uma parte da casa onde ele morava? Mas, no caso específico desse, era a família toda morava junta, e a casa era dele. Toda a casa era dele. E agora, então, Israel ficou realmente... o governo de Israel ficou muito surpreendido com a atitude do Biden, porque se o embaixador aqui reclamou, é porque ele recebeu ordens do Biden para censurar a atitude de Israel de destruir a casa inteira por causa de um criminoso. E o que saiu também aqui nos jornais é que a família desse rapaz é uma família, inclusive, religiosa, e tá todo mundo, eles estão muito revoltados. Um rapaz que estava indo para a escola e atira nele. Por quê? O que ele fez? Essa crueldade de matar por matar. É judeu, então mata. Existe uma organização de advogados aqui em Israel, que se chama Shurat Adin, que eles prestam serviços de advocacia nesses casos assim de terrorismo, que nenhuma família geralmente não pode manter, porque, como eles sabem que ele é uma pessoa de posses, então eles agora vão fazer uma ação judicial civil, que isso era a parte militar da história. Agora, a parte civil da história, que é de fazer um processo contra ele, civil, para de indenização da família do morto. E como eles sabem que ele tem muitas propriedades, então essa organização se voluntarizou para ajudar a família e disseram que vão catar no mundo todo, onde quer que seja, onde é que esse camarada tem propriedades, que é para, então, a indenização vai depender das possibilidades dele de pagar. E a família está muito revoltada. Quer dizer, isso não é uma decisão governamental, a decisão quem toma que é um processo militar. Terror não é julgado em... Esse ato de destruição da casa é simbólico ou tem uma razão? É simbólico. É simbólico, né? Não, é simbólico. Tá. É simbólico. Porque diz que a casa, aqui em Israel, mesmo para judeus também, a casa é um símbolo, é aquilo que é teu, que você faz parte do teu eu, da tua família, é a coisa mais importante que uma pessoa tem, é a sua própria casa. Então, que aqui em Israel, por exemplo... Né, Ruth? É a punição, uma das punições, além de prender, destruição da casa, porque também é uma punição pelo ato do crime, né? É uma punição. Tá. É uma punição severa. Infelizmente, é um bem material que não compensa o bem humano. Exato, mas é um símbolo. É duro. Imagino. É muito duro, mas não tem jeito. Uma outra matéria que eu li também foi em relação ao Líbano, sobre o Hezbollah, sobre o Hamas, que o Hamas teria dado uma declaração, né, no Líbano para um jornal,
sobre que está mais próximo do que nunca o novo ataque do Hamas contra Israel. O que se fala aí em Israel sobre isso? Isso tem havido muito movimento. Agora, no fim de semana, pela primeira vez, Israel, o exército e a polícia juntos surpreenderam traficantes de armas e drogas do Líbano para Israel, quer dizer, seria para entregar a terroristas dentro de Israel, através da fronteira do Líbano, com o norte de Israel. Como existem essas cercas eletrônicas, e essas cercas estão ligadas na retaguarda, né, ao centro, onde trabalham o tempo todo com televisores que veem tudo que está se passando. Então, as soldadas que estavam patrulhando no computador aquela zona, e foi de noite, foi durante a noite, e viram aquele movimento, avisaram imediatamente as tropas que estão na região e que então iluminaram, jogaram aquelas lâmpadas, aqueles fogos que iluminam, e viram, encontraram e conseguiram pegar os bandidos. Fugiram, mas eles largaram toda a munição. Tinham 43 revólveres muito sofisticados, e eu não sei qual a quantidade em quilos de drogas. Eles largaram tudo e fugiram, mas Israel apreendeu todo o contrabando e avisou, né? E avisou ao Hezbollah, porque, logicamente, quem faz isso não é o exército libanês, que não tem força nenhuma, é somente os terroristas da Hezbollah, que eles continuam tentando de todas as maneiras. E, logicamente, o que o Hamas falou porque a quantidade de foguetes que são muito aperfeiçoados, muito mais do que os foguetes que o Hamas tem, é enorme o que tem o Hezbollah no seu arsenal de foguetes. E o Hamas fica querendo o tempo todo provocar. Por que agora essa provocação? Porque eu tinha falado para você na semana passada que estava começando a andar um pouco mais as conversações sobre a ajuda principalmente do Egito, dos Estados Unidos também, sobre o assunto de ajudar a Gaza a se reconstruir. E Israel disse que tudo bem, contanto que, em primeiro lugar, vamos discutir a devolução dos 2 prisioneiros e dos restos mortais dos 2 soldados. E isso o Hamas não aceita de jeito nenhum. Então, aí eles ameaçam. Disseram que se Israel não vai aceitar as condições para chegar a um acordo, não de paz, mas pelo menos de trégua, de cessar-fogo, uma trégua mais demorada, sem incluir como um fator de discussão a devolução dos soldados e dos corpos, que a ameaça nós vamos ter ajuda do Hezbollah. Isso é possível, Ruth? Agora, o problema que... É possível isso? Os 2 juntos? Não, eles não estão juntos. O Hamas está lá na faixa de Gaza, sim, no mas ele extremo está sul. ameaçando. Mas eles são aliados. Hezbollah, o Hamas, a Síria e o Irã.
eles estão juntos. Hoje, aliás, 12 de julho, hoje se lembra o início da Segunda Guerra do Líbano, que foi em 2006. Quer dizer, está fazendo 15 anos, hoje que começou a guerra. Foram 2 soldados israelenses que estavam sentados à beira de uma estrada, no Moshav, lá no norte, e foram raptados, e Israel exigiu a devolução, senão Israel ia bombardear lá o Hezbollah, e eles aceitaram, e no fim e a guerra começou exatamente nesse dia, dia 12 de julho, e terminou em agosto, levou 34 dias essa guerra. Foi uma guerra muito difícil, porque o primeiro-ministro na época era o Olmert, e não foi uma guerra que tinha sido planejada, começou de agora para agora. Então, recrutar forças para o norte, recrutar reservistas, e tudo isso demorou muito, e não tinha, era pleno verão. As primeiras tropas que entraram no Líbano, que foi terrestre, porque lá não é como em Gaza, que Israel pode bombardear com aviões, porque lá as construções também, e o Hezbollah está em Beirut, em prédios, tudo são edifícios, as famílias todas moram, e lá são os arsenais de armas, é tudo junto. E tem os libaneses lá, que não são do Hezbollah, que não tem nada com isso. Então, não pode bombardear. Entendeu? De modo que é uma guerra terrestre, quer dizer, entram soldados e tem que... E isso é muito difícil, porque, assim como o Hezbollah está centralizado lá em Beirut, mas toda a parte do sul do Líbano, que faz a fronteira direta com o norte de Israel, que são aldeias, está, assim, de terroristas que moram lá com essa única função de fazer terror e de lutar contra Israel. As primeiras tropas que entraram não tiveram imediatamente possibilidade de receber água e comida, e teve, inclusive, soldados que ficaram desidratados e tiveram que ser pegos por helicópteros e internados em um hospital para serem hidratados. Quer dizer, foi uma guerra que os primeiros dias foram terríveis. No fim, terminou com 44 civis de Israel, né, mortos, e 121 soldados, quando do lado deles tinha algumas centenas, 800, 900, milhares de feridos. E aí teve um acordo de cessar-fogo, e esse acordo está até hoje. Mas durante esse tempo todo, Nasrallah, ele não tem nenhuma vontade de entrar em guerra com Israel. O Hamas lá fala tudo isso, ameaça em nome do Hezbollah, mas o Nasrallah, que é o chefe dessa magnífica organização terrorista, ele não tem grandes apetites para entrar em guerra com Israel, porque a situação vai mudar, porque agora o Líbano está uma desordem total. Não. De modo que é impossível fazer uma guerra da forma como foi feita 15 anos atrás. Agora, se tiver guerra,
Israel vai bombardear. De modo que o Nasrallah está... Que bom, né? Que o povo libanês, que não é terrorista, eles estão até aqui. Imagino. Da vida que eles estão levando por causa do Hezbollah. O povo libanês está pagando um preço caríssimo. Eles não têm água, não têm luz, não têm remédios, não têm nada para tratar a corona, não tem vacina. Um país maravilhoso, né? Que era maravilhoso. Terrível. País maravilhoso que era. O povo está revoltadíssimo contra o Hezbollah. Eu não vejo como que o Nasrallah vai ter coragem de fazer agora uma guerra, porque quem vai sofrer são os libaneses lá mesmo. É verdade. Bom, vamos sair da guerra e vamos para... Chega. Vamos para onde? O que tem Bom, aqui? o governo atual. Não. Vamos falar. Tá. O governo atual, se você quer ouvir falar disso, já tem uns 5 anos que estavam completamente desligadas as relações entre Israel e a Jordânia, que Israel tem relações diplomáticas com a Jordânia, não foram rompidas, mas o contato entre o governo de Israel e o rei estavam completamente desligados por causa de problemas com o Netanyahu, e depois porque tem o problema de que a Jordânia, eles é que têm a responsabilidade administrativa do Har HaBayit, o Monte do Templo, onde está a mesquita de El-Aqsa, e todo aquele pátio grande das mesquitas, inclusive, eles têm lá, são soldados não armados, que são da Jordânia, e eles são os responsáveis pela parte administrativa daquela área toda. E teve um problema entre Israel e a Jordânia, nessas desavenças todas que aconteceram lá, e também já há anos atrás, e o Netanyahu não permitiu que o príncipe herdeiro da Jordânia viesse lá e tentasse estabelecer novas normas, etc. Então, o rei ficou muito ofendido e agora, quando pela primeira vez o Netanyahu queria viajar para os Emiratos, para os primeiros contatos desse acordo de Abraão, para você diminuir o número de horas de voo, então você tem que sobrevoar a Jordânia. Senão você tem que fazer um trajeto muito maior, leva muito mais tempo. Então, para sobrevoar a Jordânia, tem que pedir licença para sobrevoar. E o rei, então, de pirraça, não consentiu. Aí, realmente, as relações ficaram muito frias entre o rei e o Netanyahu e não se falaram mais. Agora, com o novo governo, o próprio rei entendeu de que era um governo diferente, com partidos diferentes, com pessoas diferentes, e ele autorizou. Não autorizou mais nada, porque agora não tem ninguém voando para lá que está... Não, mas não foi o ministro... com corona, não. Aí ele telefonou quando foi eleito o novo governo, e dias depois, dia 29 de junho, se eu não me engano, o Bennett fez uma visita secreta. Depois foi comunicado, mas só dias depois.
ele foi a Amman e foi recebido pelo rei no palácio dele, e estabeleceram um diálogo e combinaram de que eles vão conversar com mais frequência. Inclusive, nessa ocasião, eles completaram um acordo que havia sido iniciado de fornecimento de água, que Israel fornece água do Quinéret, do Rio Jordão, para a Jordânia. Então, foi concluído esse acordo lá e voltou. E agora, com a posse do novo presidente Herzog, então, no sábado, o rei telefonou para o Herzog, o presidente, para felicitá-lo por ter sido eleito e assumido o posto. E com relação a atividades também do Ministério do Exterior, que está nas mãos do Lapid. Sim. Então, o Lapid também se encontrou, ele é o ministro do Exterior, ele se encontrou com o ministro do Exterior da Jordânia, ele se encontrou, nessa mesma semana passada, com o ministro do Exterior da Comunidade Europeia e também com o ministro do Exterior do Egito. Quer dizer, começou esse novo governo a ter reciprocidade com melhorar, os outros, né? Essas relações que estavam completamente abrindo portas que estavam completamente fechadas. Ótimo. Ao governo Netanyahu. Tudo isso aconteceu agora. Ótimo. Então, a esperança é que realmente também outros líderes do mundo, da Alemanha, da França, da Inglaterra, Dinamarca, todo mundo telefonando para o Bennett, para felicitá-lo, para o Herzog, e de modo que... O Bolsonaro já ligou, Ruth? É sério? Estou perguntando sério, porque você sabe que quando o Biden ganhou, né, venceu as eleições, acho que o Brasil foi o último, né, a felicitar. Eu estou perguntando... Então, com certeza também vai ser o porque ele era amigo do Netanyahu. Até agora... né? Quer dizer, acho que só ele que sabia disso, né? Era uma amizade unilateral, mas tinha. Então, assim, até agora não. Está falando aí de um ligar para o outro, aí eu queria saber, não, né? Não, o Bolsonaro ainda não ligou. Tem embaixador aqui e tudo, mas o Bolsonaro ainda não ligou. Isso é importante, hein? Quando ele ligar, você tem que falar para ele. Não. E o que mais, Ruth? Às vésperas estamos... Mas está havendo... Pode falar. Não, pode falar. O que você perguntou? Não. Pode continuar. Não, eu estou dizendo... Eu digo, a gente vai esperar que o Bolsonaro, logicamente, o Brasil é um país tão grande, né, tão importante na América Latina e no mundo, é de se esperar. Por enquanto, o que se falou muito do Brasil foi do jogo contra a Argentina, da Copa América, o tempo todo que aqui o futebol não é futebol bom, né? E o povo daqui adora o futebol sul-americano. E o israelense torceu para quem? O israelense torceu para quem? Para o Brasil ou para a Argentina? Olha, eu realmente não estava muito interessada nisso. Eu estava interessada em saber se o Brasil ganhou ou não. Mas acontece que o horário que foi realizado o jogo caía aqui às 3h da manhã. Às 3h da manhã, minha filha, com muito amor que eu tenho, eu vou te dizer que não valia nem a pena, porque... O Brasil perdeu, A crítica aqui diz que o jogo não foi nenhuma maravilha. Estou dizendo o que diz o jornal. E que, fora isso, que o juiz também
ajudou um pouco a Argentina. É? Assim, eu não sei, não entendo. Também não. Assim é o que diz o pessoal aí que entende de futebol, mas que não foi nenhuma maravilha o jogo. Bom, não sei, mas foi às 3 horas da manhã. O que estava interessando mais o pessoal daqui era o campeonato europeu, que tinha a Inglaterra contra a Itália, e que a Inglaterra queria, porque queria ganhar, e no fim a Itália ganhou, e eu não sei, também não. Mas o pessoal, o povo aqui que gosta de futebol, teve agora um mês de jogos, né? O pessoal gravava esses jogos todos que saíam no meio da noite, eles gravavam na televisão para ver depois no dia seguinte. Mas foi a Copa América lá no Sul, lá na América do Sul, e a Copa Europeia aqui na Europa, teve um bocado de jogos para assistir. E agora a perspectiva é a Olimpíada, né, que Isso que eu vai ia falar. começar. Qual é a diferença entre Israel e o Japão de horário? Sabe que eu não sei. A Ruth. É muito fácil de olhar. Eu não me Não, preocupo é porque aqui a de gente guardar faz. essas coisas, porque eu vou ali no telefone e Não, boto o não horário. é. Isso você falou outra hora. Isso não é tão Jerusalém, importante. Tóquio, na mesma hora me Não é tão dá o importante. horário. Tá É entendendo? só de Eu curiosidade não que você está sei. falando. Mas, de qualquer maneira, eu sempre eu gosto sempre de assistir. Eu acredito que seja um horário mais normal. É, Não porque a diferença é, deve ser menor, óbvio. Deve é, não, é muito, menor, né? é Porque aqui a menor, diferença é grande, né? mas eu sempre gostei muito de assistir. Esse ano vamos ver. Bom, tudo vai ser televisionado, porque É, não tem nada, não não vai ter tem público, não vai ter nada. nenhum jogo, nenhuma disputa, nada com público. É. Nada, 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 nada. E, inclusive, depois, no mês seguinte, que vai ter a Olimpíada Paralímpica, também tudo só sem plateia, sem Tem que público, ser sem assim, nada. né? Tem que ser assim. Lá Sem nada. tá complicado o Covid lá também, né? E agora o que está se também discutindo muito aqui é como é que vai ser a abertura do ano letivo em setembro com com esse delta aí, com essa mutação. Porque aí vai começar novamente a história das crianças que menos de 12 anos que não são vacinadas, e de que forma que isso pode afetar aos professores e aos funcionários, de modo que está havendo uma crise realmente muito grande entre a nova ministra da Educação, que ela foi no governo anterior, ela foi ela foi a presidente da comissão de Corona na Knesset, e o atual ministro da Saúde. Eles estão em posições exatamente opostas com relação à abertura do ano letivo. Ela acha que tem que ser completamente normal. O ministro, não o ministro, não ele não é profissional de saúde, ele não entende, ele tem que se basear nos assessores que são os responsáveis por todos os setores relevantes do Ministério da Saúde, que acham que se o ano letivo vai reabrir realmente em setembro, teria que ser com células separadas. Ruth, o Ano Novo Judaico também é início de setembro, certo? E, no caso, não vai ter aula no Ano Novo Judaico. Não, mas é que aí é uma semana que não tem aula. É uma semana. Mas é uma semana. Olha, começam as aulas em setembro e, imediatamente,
Olha aqui, Rosh Hashanah, o primeiro dia, o Erev Rosh Hashanah, no dia 6 de setembro. Certo. 6 de setembro, que é uma segunda-feira. As aulas tinham que começar dia 1º, que é quarta-feira. Quarta-feira, aí tem quarta, quinta, sexta, domingo e pronto. 4 dias de aula. Poderia e depois tem suprimir uma esses dias, semana, né? uma Pra poder semana dar de mais Rosh tempo. Hashanah, e depois, 8 dias depois, tem Yom Kippur. Então, é um mês que dizem os cientistas todos que trabalham no Ministério da Saúde, que por causa de 4 dias de aula, e mais depois, alguns dias depois de Yom Kippur, que não valia a pena correr um risco tão grande. Se a situação até lá estiver ótima, tudo bem. Tudo bem. Agora, dizer hoje, afirmar hoje, ele disse francamente, eu não tenho condições de hoje, em julho, dizer o que vai acontecer em setembro. Ninguém, né? Vai ser uma incógnita para todo mundo. Tem que preparar 2 hipóteses. Uma, se a situação estiver perfeitamente normal, e outra, se esse número de contagiados e de doentes graves e internados aumentar. Certo. Bom, então, vamos ver, né? Tem que aguardar. Hoje já queriam matá-lo na mídia, quando perguntaram para ele casamentos, porque tem uma época agora, bem na Metzarim, que não tem casamentos, e os casamentos começam em setembro, depois de Yom Kippur. Aí ele disse que, se fosse ele, não marcaria casamento para setembro. Quase que mataram. Mas, realmente, é difícil, né? O problema dos judeus é muito complicado. Muito complicado. Mas olha só, casamento não tem criança, já geralmente as pessoas não é o problema de criança, é o problema de que casamentos aqui é 300, 400 pessoas, entendeu? Tudo fechado, é quente, quer dizer que então mas aí sendo quente é ao ar livre. Ao ar livre, mas é um calor miserável. Tem que ser ar-condicionado. De modo que eles fazem uma parte dentro, uma parte fora. Mas 300, acúmulo de pessoas, mesmo aqui é o que eles dizem, mesmo em ambiente aberto, 300, 400 pessoas têm que estar de máscara. Tá certo. E é quente. Aí vai para o casamento, não vai. Todo mundo de máscara, entendeu? Aí ele disse, se tivesse que casar, não marcaria. Estava em outubro. De modo que... Acho que tem uma solução. Faz o casamento só no civil. Quer dizer, se bem que aí não existe isso. Não tem casamento civil aqui. Então faz o casamento só para a família, né? E marca a festa para depois. Convence esses jovens a fazer isso, ninguém aceita. Gente, é difícil, realmente. Bom, vamos ver. Nada está fechado e as possibilidades da situação melhorar são maiores hoje do que antes. Então, vamos ver, temos que aguardar. Querida, tem mais alguma coisa que não falamos e que é importante falar? Alguma data festiva? A data que tem de hoje, realmente, da Segunda Guerra do Líbano, que realmente é uma data triste. E realmente deixou recordações pesadas. É verdade. Mas outra data agora, nessa época, não tem. Quer dizer, a expectativa agora só é para as festas do Ano Novo. Sim. Mas, de resto, houve agora uma pequena crise ontem entre o partido
o único partido árabe que apoia a coalizão, o RAM, esse partido, que eles disseram que se os demais partidos, se a coalizão não aceitar uma série de imposições que eles têm com relação às casas que devem ser derrubadas no Néguev, onde moram os beduínos, que são construções ilegais, que eles não vão apoiar, não vão votar a favor de nenhuma proposição do governo na Knesset nos próximos tempos. Quase que o céu caiu. Quase que o céu caiu, mas conseguiram resolver o problema, mas é a tal da história, é uma situação de que é uma ameaça. Não é um partido que faz parte da coalizão, ele se compromete de apoiar a coalizão nas votações da Knesset. Agora, se é uma coisa que realmente está acima das possibilidades deles, ou que eles sabem que os eleitores deles vão deixá-los de lado nas próximas eleições, então cria um problema. Mas mais uma etapa foi vencida. Vamos ver quando vai indo assim, de crise em crise. Tá certo. Bom, por enquanto está tudo sob controle. Tudo sob controle. Ruth, eu acho que você deveria ser uma candidata em potencial aí para Israel. Eu votaria em você. Pense nisso. Obrigada, pelo menos já tenho um voto. Você já foi vereadora, você tem um currículo já, né? Mas não dá mais. Não dá não, né? Chega, né? Curte só a família, né, Ruth? Chega. É isso aí. Muito cansativo. Muito cansativo. Você vê, essa semana que passou, eles passaram, os deputados, várias noites em brancos, com esse negócio de filibuster, para ficar puxando as eleições, enquanto não tivesse maioria no plenário, ia mais um fazer discurso, mais um fazer discurso. 3, 4 noites assim, em branco, na Knesset. Lobishvili, não é mais para mim. Tá certo. Querida, obrigada pelas suas informações. A gente está sempre aqui antenada, querendo saber, e você realmente é um computador ambulante, como se diz, né? Na gíria popular. Você sabe tudo. Eu te admiro muito. E te agradeço por essa muito obrigada. Rica colaboração. Muito obrigada, muito obrigada. É ótimo poder colaborar, é uma sensação agradável. Que bom. Então, uma boa semana para você, para todos uma continuação de semana. Nosso pessoal do nosso jornal, e para os judeus, para o povo brasileiro em geral, que tenham saúde, muita vacina. Isso. A gente tudo agora já estamos conseguindo, né? Já melhorou bastante, eu acho que até o final do ano, se Deus quiser, todo mundo vai estar vacinado. Que ótimo, felizmente. Um beijo, minha querida. Um beijo. Tchau. Bye. Tchau, tchau.